Livro de Mateus, no capítulo 21, continuando o que nós começamos no domingo passado. Mateus, capítulo 21, versículo de número 23. Quem encontrou? Diz assim: tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: com que autoridade, olha a pergunta deles, irmãos, com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Duas perguntas. Jesus respondeu, 24: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se me disserdes, e de igual modo vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. 25 a pergunta: o batismo de João, da onde que era? Do céu ou ele que inventou? Ao que eles comentaram entre si, discutiram entre si e falaram: se nós dissermos do céu, ele nos dirá: por que não creste nele então? 26: mas se dissermos dos homens, temos que temer o povo, porque todos consideram João como profeta. 27: responderam pois a Jesus: não sabemos. Disse-lhe ele: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Digam glória a Deus. Primeira coisa que você precisa observar: os principais sacerdotes e os anciãos, que eram dois níveis de autoridade de toda a nação judaica, pessoas respeitadas e que acompanhavam a multidão onde Jesus manifestava cura, onde expulsava os demônios, onde ressuscitava os mortos, onde multiplicava os pães, onde curava os cegos, onde fazia os aleijados andar, os surdos ouvir, os mudos falar, os leprosos eram purificados. Irmão, se imagina um culto desse? Onde numa multidão dezenas e dezenas de pessoas de todo tipo de doença, de todo tipo de problema, eram curadas instantaneamente, e os principais sacerdotes ouviam essas coisas, e os anciãos do povo ouviam essas coisas, e não tinha como esconder, não tinha como dizer isso aí não. Só que pela capacidade de conhecimento, discernimento, e pela história do povo judeu, conhecedor, e que faz parte da história nossa como cristão, eles sabiam que o diabo podia fazer muitas coisas. Nós vamos ler daqui a pouquinho um versículo assim. Eles sabiam que o diabo podia inventar, copiar, maquinar muitas coisas. Alguém está me entendendo? Ele podia e pode, irmãos, não podemos menosprezar. Ele pode fazer muitas coisas, muitas mesmo. E o que acontece? Eles então, para colocar em xeque a autoridade de Jesus, o poder que Jesus tinha sobre ele, porque qual era a mentalidade dos sacerdotes, dos principais e dos anciãos? Ele está trabalhando no nosso povo, ele trabalha na nossa nação, ele é um de nós, ele era um judeu, nascido sobre a lei, viveu sobre a lei, cumpriu a lei, ele está debaixo da nossa nação, é do nosso povo, é sobre nós, está aqui. E eles achavam que eles eram o detentor de toda a autoridade, e na verdade eles eram detentores das autoridades que se cumpriam em Israel. Mas esse homem está fazendo tudo isso e não se sujeita à nossa autoridade. Ele está cumprindo tudo isso e não está assim com a gente. Ele não tem comunhão conosco. Ele chamava os fariseus, os saduceus, e ele criticava a hipocrisia das autoridades religiosas da época. Ele não tem comunhão conosco, ele não foi delegado por nós. Eles pensavam assim. Quem está entendendo, diga amém. Porque eles entendiam que o mover de Deus na vida de uma pessoa tem que ser autorizado, tem que ser delegado.
Eles compreendiam a autoridade. A igreja moderna não compreende a autoridade. O povo que vive numa nação democrática não compreende a autoridade. Eles têm dificuldade com a autoridade. Eles veem essa arruaça que se faz chamando de protesto, quebrando banco, quebrando agência de carro, destruindo o patrimônio público e o patrimônio dos outros, e chamam isso de democracia, essa baderna, essa bagunça, porque eles não compreendem a autoridade. Alguém está me entendendo? Diz amém. Então o povo cristão, que é o povo que vive na nossa nação, que somos nós, às vezes pensam que no reino de Deus a coisa funciona mais ou menos assim, é forçado, se eu quero eu faço, se eu quero eu, e não é assim, irmãos. Os judeus compreendiam isso, os judeus entendiam isso, e os judeus fizeram uma pergunta chave para Jesus. Eles disseram: nós sabemos que tu faz muitas coisas, nós vimos acontecer essas coisas, mas isso não nos impressiona, porque nós sabemos que pode existir um demônio que pode fazer e copiar tudo, ou quase tudo, que é feito. Tem alguma coisa de novo aqui, irmão? Vocês estão comigo? Tem alguma coisa de novo aqui? Quer lembrar de Moisés comigo? Moisés diante de Faraó, tudo daquelas 10 pragas, tudo que Moisés fazia, os mágicos, os encantadores, os bruxos do Egito copiavam. Tudo que eles faziam, até água em sangue eles copiavam, eles faziam igual. Qual era a ideia? Dizer para Faraó: ele é um bruxo, ele tem poderes de um bruxo, de uma entidade, de um demônio. Eles davam com o demônio, o Egito lidava com o demônio, para ter crocodilo como Deus, fazia o sacrifício humano. E o que acontece? Tudo que Moisés fazia, eles faziam. Moisés pegou um bastão, um cajado, transformou numa serpente. Eles pegaram um bastão, transformaram numa serpente. Você imagina isso, irmão? Está lá na sua Bíblia. O fato é que a serpente de Moisés matou a serpente dos egípcios. Alguém está aí, não? Mas eles copiavam tudo. O que o inimigo pode fazer? Pode copiar, pode imitar, pode falsificar. Quem está comigo? Por isso que os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo inquiriram de Jesus: com que autoridade? Quem te deu as duas perguntas? Com que autoridade e quem te deu autoridade? Diga comigo: autoridade é delegada, é concedida. Quero lembrar um versículo de Paulo para vocês, que ele diz assim: a ninguém imponhas as mãos precipitadamente, porque você está delegando autoridade. É muito sério isso. Eu vejo nas igrejolas, quando eu falo igrejola, irmão, não estou sendo pejorativo, porque são pessoas que estão no altar e não têm chamado. Para prender uma pessoa dentro daquele ambiente, ele dá cargo, dá título, e a pessoa que não tem nem sombra para se tornar um pastor um dia, se torna um pastor. Os sacerdotes não questionaram o poder, irmãos. Poder o diabo pode dar, poder a mente tem, poder da alma do homem também sai. O homem pode fazer muitas coisas. Poder existe, poder de várias fontes, mas eles questionaram a autoridade. A autoridade é algo muito sério. Se você quiser registrar no livro de Atos, no capítulo de número 16, no versículo de 16 ao versículo 18, a Bíblia fala que Paulo, ele passava por um local para orar, e tinha uma mulher, uma moça, que era uma escrava de alguns senhores daquela região, que ela adivinhava. E ela adivinhava mesmo. Se a Bíblia diz que ela adivinhava, ela adivinhava. E porque ela adivinhava, ela dava muito lucros aos seus senhores. E qual foi a estratégia do espírito de adivinhação? Alguém pode chamar de revelação, até de profecia, porque existe. Qual era a estratégia daquele espírito? Quando Paulo e os irmãos que estavam com ele passavam, ela ia atrás deles dizendo: esses homens anunciam a salvação.
Esses homens anunciam o Evangelho, esses homens anunciam a verdade. Agora veja, a estratégia do demônio que estava ali: eles anunciam a salvação, eles anunciam o Evangelho, eles anunciam a verdade. Não era o Espírito de Deus, não era a força de Deus, não era o poder de Deus, era um demônio que estava falando, porque ele queria confundir a mente dos ouvintes, porque se ele aprova Paulo, quer dizer que ele também é igual a Paulo, e continuaria fazendo aquele tipo de adivinhação, de revelação ou de profecia, você dê o nome que queira dar, sem ser incomodado. Mas Paulo teve uma revelação, ficou contrariado, olhou para a mulher, apontou o dedo e disse: demônio de engano, de mentira, sai da vida dela. E o demônio saiu da vida dela. Nós sabemos que o demônio sai, pronto. Amém ou amém? E o que aconteceu? A mulher parou de adivinhar, porque o que adivinhava nela era um demônio. Os seus senhores ficaram contrariados, pararam de ganhar dinheiro, levaram isso ao magistrado. O magistrado pegou Paulo, prendeu Paulo, por causa disto. Isso é outra coisa, você pode ver lá na sua Bíblia em casa. Então, existe muitas coisas que acontecem, que nós precisamos ter o discernimento com que autoridade, da onde vem a autoridade. E eu quero que você entenda a autoridade. Quem está aí, diga amém. A pergunta que eu faço é por que Jesus fez a pergunta para os sacerdotes principais e para os homens que eram os anciões do povo. Os anciãos do povo. Por que ele fez a pergunta? João Batista era de Deus ou era dos homens? João Batista era de Deus ou era dos homens? E eles, que não queriam também aceitar o batismo de João, mas tinham medo que o povo entendia que ele era profeta, ficaram de boca fechada, disseram: nós não sabemos. Eu digo: eu não posso responder para vocês com que autoridade que eu faço essas coisas. Por que João Batista? Por que a pergunta? Porque João Batista era da linhagem sacerdotal. Lucas capítulo 1, no versículo 5, se você quiser olhar na sua Bíblia. Quem está aí, diga amém. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todo o mandamento e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados de idade. Ora, estando ele a exercer a função de sacerdote perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo orava da parte de fora. Apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso, e disse: Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo disse: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, terá à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Diga glória a Deus. João era filho de sacerdote, e por ser filho de sacerdote, ele cresceria e se tornaria um sacerdote. Então João, pela linhagem do povo de Israel, ele era um sacerdote por direito. Você precisa entender isto. Ele tinha autoridade, tinha o DNA, tinha o pedigree, tinha o direito, era um sacerdote por direito. E o que isso implica? Implica em algo que você precisa compreender. Ele tinha autoridade para funcionar no âmbito espiritual e legalizar quem fosse preciso. Por ele ser sacerdote, da linhagem de sacerdote, a sua mãe era da descendência de Arão, seu pai era sacerdote. Se ele ficasse criado com o pai e a mãe em casa, e o pai dele velhinho morreria, ele tomaria o lugar, como todo filho de sacerdote era sacerdote. A linhagem de sacerdote não era qualquer um, era de uma família, tinha que nascer e ser. O direito pela lei era assim. Então ele era e tinha o direito, como sacerdote legal, de legalizar qualquer pessoa.
E é por isso que Jesus faz menção dele, porque por ele ter esse direito, você vai compreender João capítulo 1, versículo 32, vai comigo. João capítulo 1, versículo 32. Quem está aí? E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, o 33, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Diga glória a Deus. João recebeu um chamado, João recebeu uma ordem: batizar. Ele recebeu um mandato, ele abriu mão da posição de autoridade, de sacerdote do povo judeu. Deus separou este menino para fazer a transição, essa transição que você precisa compreender, para compreender por que Jesus foi batizado por ele. Essa transição que dá a ideia do que Jesus estava respondendo para os sacerdotes principais e para os anciãos. Ele estava respondendo o fato de como que a autoridade veio para a vida dele, e com que autoridade ele estava fazendo estas coisas. Alguém está me ouvindo, irmão? Quem está entendendo? João era a voz que clamou no deserto. João é o que preparou o povo. O que João fez? Sendo da linhagem, saiu do templo, tirou os olhos do templo, do prédio, de todo o contexto legal do templo, e foi para o deserto. E lá no deserto ele batizava nas águas e anunciava a vinda do Messias. Esta era a mensagem dele: pregava o reino e o Messias do reino. Ele estava preparando o caminho. O povo mais, você viu o sacerdote dizer, se nós falar que ele não é de Deus, o povo todo tinha ele como homem de Deus. E ele foi que introduziu com autoridade a pessoa de Jesus no ministério. Foi ele que colocou o Senhor em foco. Ele tinha o bastão, ele tinha autoridade, ele era sacerdote, só que ele mudou o foco. Ele saiu da denominação, ele saiu da organização, ele saiu do contexto do Primeiro Testamento e estava fazendo a transição. Ele deixou, irmãos, para que você compreenda, ele deixou o melhor do templo, ele deixou a melhor comida do templo, ele deixou a melhor roupa do templo, ele deixou a posição do templo, ele deixou a autoridade do templo e foi para o deserto. Não é por acaso que em Marcos capítulo 3 versículo 4 a Bíblia fala do que ele se vestia, o que ele comia. Ele se vestia de pele de camelo, os sacerdotes se vestiam de linho fino. Ele comia gafanhoto e mel silvestre, os sacerdotes comiam o melhor, porque todo o dízimo era da família sacerdotal para comer. Ele vestia sandália, eles se vestiam com o melhor. João veio para o deserto, fez a transição, trouxe a atenção do povo para o batismo, trouxe a atenção do povo para um novo contexto e introduziu Jesus para que o segundo testamento e o tempo da graça começasse sobre a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Compreenda isso. Vamos lá. Mateus capítulo 3, para você compreender isso aqui, talvez você nunca tinha compreendido, está compreendendo hoje. Glória a Deus. Versículo 14, o 13, para ter contexto. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu, e batizando que foi, Jesus saiu logo das águas, e eis que se abriu os céus, viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele como uma pomba, e eis que a voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Diga glória a Deus. Presta atenção. Por que Jesus se sujeitou? Porque João era a autoridade. Quem era Jesus? Um judeu, nascido de mulher,
carpinteiro, como foi reconhecido na sua aldeia, com 33 anos, filho de José, tinha 4 irmãos, e as irmãs não são mencionadas na Bíblia. Esse era Jesus. Como é que Jesus poderia aparecer dizendo: eu sou, eu faço, eu aconteço? Por que ele nunca realizou um milagre até então? Porque ele não estava autorizado por uma autoridade que Deus tinha estabelecido. Alguém está me ouvindo? E aprenda isso que você está entendendo, compreenda este princípio, porque ele vai te dar condições para que todos os teus projetos se cumpram verdadeiramente na sua vida. João disse: eu preciso ser batizado por ti, e Jesus disse: mas nós temos que cumprir a vontade de Deus. Agora, irmão, quantas pessoas hoje não se sujeitam à autoridade espiritual, autoridade estabelecida? Quem era maior, irmão? Jesus ou João? Eu estou falando da pessoa, não da posição. Quem era maior, Jesus ou João? Jesus. Da pessoa, Jesus era o Filho de Deus, João era a criatura. Nós estamos ali com o Criador e a criatura batizando o Criador, porque os dois estavam no invólucro. Nós chamamos de corpo, esse invólucro que a gente chama de corpo. Só que neste momento, a criatura, por causa do Pai, era autoridade, e o Criador, por causa do Pai, era o Filho que veio dar a sua vida no planeta Terra. Eu volto a afirmar, irmão, as pessoas não compreendem a autoridade. Se elas compreendessem a autoridade, elas não ficariam ofendidas com o irmão que está mandando estacionar o carro no lugar, porque ele está debaixo de autoridade. Se elas compreendessem a autoridade, ela entenderia quem é o líder do seu grupo de crescimento, por mais que ela seja uma pessoa conhecedora de Bíblia. Quantas pessoas eu vejo que não quer estar no grupo porque o líder é novo, o líder não sabe: eu já sei tudo, conheço tudo, já sabe a Bíblia de Genésio a Policarpo, de Gênesis ao Apocalipse, né? Para quem quiser entender. Quantas pessoas não compreendem? Agora eu pergunto para você: quem é maior, a criatura? Se não for comparar, qual é maior, Jesus, o Deus encarnado, ou João Batista, a criatura? Qual é o maior? Você, pecador, ou seu líder, pecador? Qual é maior, eu, pecador, ou você, pecador? Nós não estamos tratando aqui de projetos futuros, estamos tratando de processos, de caminhos. Tem muitas pessoas que vão passar pelo planeta Terra e não vão cumprir o seu propósito para reinar, só por causa que não entenderam autoridade. Mude a cena comigo, imagine o quadro: um filho que não compreendesse a autoridade, quando chegasse no Rio Jordão, vendo João Batista, disse: fui eu que criei. Fui eu que criei, é criatura minha. Entrasse na água de João: vamos só dar um abraço aqui para fingir que a gente está fazendo alguma coisa? Não, irmão. E se ele nem fosse no Rio Jordão? Não, eu sou filho de Deus, eu vim para fazer, eu vim para acontecer. Nós aprendemos domingo passado que ele se sujeitava à autoridade do pai e da mãe, se sujeitava à autoridade do sacerdote, se sujeitava à autoridade humana, que é João Batista. Ele se sujeitou, porque ele entendia que isto não é um contexto humano, isto é um contexto divino. Eu nem vou falar daqueles que falam mal da autoridade, daqueles que murmuram, criticam, difamam aleatoriamente. Devia ler o livro de Judas. Leia o livro de Judas, leia só o livro de Judas, é um capítulo só, é um pouquinho antes de Apocalipse. Leia lá e veja o que ele fala sobre esse tipo de gente que trata a autoridade desse jeito. É muito sério, é um livro que é um seminário sobre a autoridade, para que você compreenda que a tua vida, ela precisa estar debaixo da autoridade, que você precisa compreender que nós não somos democracia, irmãos, nós somos teocracia, e teocracia é o governo de Deus sobre a nossa vida estabelecido. Não tem nada de novo que eu estou ensinando para vocês, nada de novo, mas para você registrar em Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante, você vai encontrar que os discípulos, todos os discípulos, oravam por enfermo, a grande comissão, eles eram curados.
Os discípulos foram mandados de dois em dois, oraram por enfermos, expulsaram os demônios, curaram pessoas, manifestaram a graça e o poder de Deus. Você não lê agora, porque se você vê agora você não vai me ouvir. Lê em casa. Eles faziam tudo isso. E dentre eles estava Judas, que fazia isso também. Dentre eles estavam todos. Eles ainda não tinham ainda o contexto do batismo com o Espírito Santo. Não eram batizados plenamente. Eles não tinham a prática do jejum, que foram cobrados pelos fariseus. Eles não jejuavam. Quem jejuava e orava era Jesus. Como é que esses homens expulsaram o demônio? Como é que esses homens curaram enfermo? Como é que esses homens fizeram tudo que eles fizeram, que está aqui registrado? Inclusive Judas, já um cara caído. E Judas já era caído desde aquela época. Já roubava do que se colocava na bolsa das ofertas, no malote. Como é que esses caras faziam tudo isso? Porque eles estavam debaixo de autoridade, a autoridade de Jesus. Alguém está me entendendo, irmão? Eu sei que isto é algo que não é muito fácil de entender, muito fácil às vezes de digerir, porque muitos não ouvem isso a vida inteira de fé, não compreendem o fato. Agora você precisa entender que a sua vida funciona quando você está debaixo de autoridade e de obediência. E tem muitas coisas que você não funciona. Mas eu oferto, mas eu oro, mas eu faço isso. Você faz tudo isso, mas tem problema com autoridade. Olha o que Jesus fez com os principais dos sacerdotes e os anciãos. Se eles reconhecessem João, eles entenderiam de onde veio a autoridade de Jesus. Ele disse: eu vou falar para você com que autoridade que eu faço. Porque eles diziam: nós somos os sacerdotes, nós somos a autoridade. Como é que você faz essas coisas? Um daqueles que era de vocês, ele mudou o contexto. Ele foi para o deserto, ele mudou a liturgia, ele foi do vinho velho para o vinho novo, ele saiu do pano velho para o pano novo, ele fez a transição, ele estabeleceu um novo princípio e uma nova maneira de servir a Deus e cultuar a Deus. Mas ele é legal, ele é filho de Zacarias, ele é filho de Isabel, ele nasceu na unção do Espírito Santo, como nasceu Moisés. Um casal de idoso gerou João Batista na unção do Espírito Santo, para fazer essa transição, para que pudéssemos chegar aqui aonde nós estamos. Amém? Tenha cuidado com cada líder, com cada supervisor, com cada coordenador, com cada superintendente. Nenhum deles é perfeito. Aliás, todos são falhos e todos são pecadores. Nós não estamos mandando você olhar para a pessoa como perfeita, estamos tratando aqui de autoridade, autorizado ou não. Para que você entenda e fechar o nosso assunto, é aquela pessoa em que você às vezes está andando na BR, uma carreta 12 eixos, 20 mil quilos em cima, 100 por hora, aí sai aquele guarda de 1,50 m, vai para o meio da pista e faz assim, e a carreta ia passar por cima, virava asfalto. Mas por que que para? Porque ali tem autoridade. Não é porque é perfeito, não é porque é grande, não é porque é poderoso, não é porque é ungido, não, é porque tem autoridade. Está representando um governo, está representando uma liderança. Alguém consegue compreender isso? Diga para o seu irmão: se isto na sua vida for correto, as demais coisas fluem como o rio abaixo. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar.